Olá a todos. Eu tive que encurtar um pouco a minha fala, porque eu só tenho 15 minutos aqui e, na verdade, foi preparado para 25 minutos. Então, eu vou correr bastante. Se vocês não gostarem, eu não posso fazer grandes coisas a respeito. Bom, normalmente eu vou falar de um caso e um caso de estudo empírico que foi feito na Alemanha. E a Copa 2006 na Alemanha. E o que pode ser interessante para países anfitriões como o Brasil. Eu não vou falar de 2012. Na verdade, eu vou ter prazer em falar sobre 2012 em Londres, em outra durante essa palestra, desculpa, durante essa reunião, mas agora eu vou falar só sobre a Alemanha. Então, rapidamente, eu vou falar sobre o racional, sobre a questão de apresentação de mega-eventos e também a questão do lançamento. Então, alguns dos conceitos mais amplos desse, nós vamos falar sobre o racional por trás, porque os países querem sediar eventos como esses. Então, eu vou falar deles seria, por exemplo, aumentar a participação. E depois eu vou falar um pouco sobre o estudo de caso na Alemanha e falar sobre algumas das novas pesquisas e também sobre a questão de alavancagem, então o que pode ser tirado desses mega eventos esportivos, ao invés de apenas o legado dele. Então, a questão da mudança que houve na literatura, na questão do legado, o que podemos fazer pré-evento ou antes do evento, para tentar alcançar esses alvos e essas metas, atingir essas metas que queremos. Né? E aí eu também vou falar sobre a questão da alavancagem social. E é uma área de pesquisa. Na verdade, não é uma área de pesquisa, está sendo pesquisado agora. E é uma coisa que eu acredito que tem muito potencial. E é pertinente para o caso que nós vamos falar na Alemanha, porque teve um volume inacreditável da questão, vamos dizer, a atmosfera de carnaval que existe por trás de um evento esportivo ou coisa assim. E, na verdade, a gente não fez nada com isso. Nós tivemos uma coisa muito similar em Londres, onde por 4 semanas colocamos a nação e toda a nação se reuniu, ficou junta. E essa união da nação, isso não foi utilizado e não foi alavancado para a questão social da coisa. Então, aqui temos, como eu disse, grande parte da literatura acaba focando na imagem e observa também qual foi o resultado, qual o tipo de legado que foi feito, qual foi o participado, se houve aumento de participação ou não. Agora tem um deslocamento, uma mudança que é bem mais razoável. E tem a ver com o que pode ser feito antes para garantir que isso ocorra, né? Que esse evento ocorra. Então, em termos de legados e da alavancagem desses trabalhos, isso tem a ver com os benefícios econômicos desses eventos. Então, grande parte dessas são estudos econômicos. Então, agora, o que eu estou observando, e que é uma área bastante importante, que eu recebi do ministro dos esportes aqui no Brasil, eu recebi a questão da alavancagem da imagem desse evento, ou seja, o uso de um evento para melhoria da imagem de uma nação. E aqui temos então apenas algumas ideias que foram jogadas aqui, que eu joguei aqui, em termos de tendências. Na verdade, é bem mais amplo do que 1 ou 2 eventos, né? Então, se vocês observarem
a parte aqui da direita, eu sugeria que a parte que eu destaquei, 2014, 2008, é óbvio que esses dois países estavam interessados no desempenho dos seus próprios equipes. E em 2014 nós queremos então que o Brasil se saia bem no futebol. Mas fora isso, esses outros, enfim, jogos não são ou eles não estão interessados na questão de ganhar o evento, ou de ser vencedores no evento. Eles estão muito mais interessados na imagem que eles podem alavancar do evento em si. Isso é uma mudança, essa é uma tendência, uma outra tendência também, é que esses eventos eles estão indo para estados, não estados avançados, vamos dizer, capitalistas. Mas existe uma tendência para a questão dos estados emergentes ou dos países emergentes, mas muitos nesses países não gostam dessa denominação. Por exemplo, o pessoal da Índia não gosta de se encarar como sendo um país emergente. Eles se enxergam como um antigo poder que está reemergindo. Então, o Brasil se encaixa nessa descrição aqui como um país emergente que tem um poder econômico emergente, a sexta economia do mundo, e está buscando então se tornar um poder esportivo, uma potência esportiva, desculpa. E eles querem alcançar essas metas, como o Reino Unido e como outros países. Aqui, obviamente, temos Catar, que o Catar não é um país emergente. Eles não estão fazendo isso por questão do dinheiro, obviamente, porque tem muito dinheiro, mas eles querem a imagem. Opa, estou voltando, desculpe. So, I've already said eu já falei the top one, that's a sort of general observation to get started. Now, I just want to run through briefly some of the what's come out of my research. I've grouped these together, and as all academic research is, they're sort of broad categories, but these are 5 categories são 5 categorias na minha pesquisa que foram chief rationale that states put forward for hosting events. Para essa questão de sediar eventos esportivos, e você talvez vejam que o Brasil possa se encaixar nessas categorias. O primeiro que falamos touched upon it. This often put forward as one of the key reasons for hosting a sports mega event is that the elite sport with a performance sport will impact on how positive impact on mass participation. This in the literature is very, very difficult to prove or find evidence for. And if you go back all the sports mega events we've had in the past, it's very, very difficult to find empirical evidence to show that this has been the case, that the one watching elite sport has impacted on mass participation. Now, in 2012, it's interesting because this was a central rationale of hosting the London Olympics. De sediar as Olimpíadas de Londres. E é bastante prematuro nesse momento para se julgar, após esse evento, se isso teve um impacto ou não na participação do esporte, no esporte. Mas como nós falamos com o ministro dos Esportes, sempre tem um pico bastante grande na participação entre os diversos esportes, categorias. Várias crianças indo para os clubes ou para as equipes para jogar ou para fazer algum tipo de atividade. Na verdade, nós não estávamos adequadamente preparados para essa corrida, entre aspas, para chegar nesses clubes e nessas instalações. E isso em si é uma lição a ser aprendida. Ou seja, sempre tem um pico que você precisa sempre absorver essas pessoas que vão
em busca desse tipo de... Economic argument always put forward, not always, O argumento econômico sempre aparece, let's have na a sports verdade. mega event and make some money Agora, out of cada it. vez menos, Usually, mas this rests on the notion of tourism, that we're isso going to tem get uma hundreds of noção thousands de of tourists. turismo e You sure que you're talking vamos about ter properly? 100 Yeah. milhares, milhões Hundreds de of thousands of turistas tourists through the event itself. para esse evento em This si. is, E isso vai rarely trazer the case, and often divisas. you have Isso é raramente o what's caso. termed Na a verdade, o que displacement se effect, mostra where é you que get temos um people don't come, efeito a lot of people didn't come to London de because they were worried about the desplaçamento, ou seja, muitas So they didn't actually pessoas come. And não we had foram less para tourism Londres than you porque would não have havia had normally. lugar. So Então, that's something to bear in mind. então por Anyway, I've exemplo, got to porque get a bit tinha uma quicker now. Olimpíada. Early Então, normalmente, generation, yes, os there's always turistas some, usuais para around Londres sports mega acabaram events, não indo porque but sabiam que tinha uma whether it's the Olimpíada lá. right type of urban, E depois tem a questão da regeneration regeneração for that urbana, local ou seja, se populace isso in and around, é uma coisa positiva ou não. where the facilities are, E that's another geralmente, question, that's no entorno debatable. das instalações Feel good factor, some ocorre uma empirical melhoria. evidence, as I E suggested, também but algumas not evidências leveraged empíricas. at all Tem yet. a So this is a questão new research de uma nova pesquisa que ainda não foi enhancing trabalhada national image, e the one that I também want to focus on in my last a melhoria da few imagem minutes. nacional, né? Nós vamos falar sobre isso. This is the nos one that I minutos. think states Isso é que is os países at the eu top of their mind, acredito, top of their list acabam of tendo isso reasons for no topo hosting. da mente deles e o motivo Now, para very eles briefly, fazerem my sediar study on esses eventos, especialmente Germans hosting the 2006 World Cup na drew questão out 2 or da 3 Copa da points Alemanha, that I think we tivemos can take 2 ou forward and 3 think about. pontos que merecem algum tipo What it de was first off, reflexão. it was the most successful dos que sports falamos mega event aqui for altering an image É that's taken dos place. melhores Someone's eventos squeaking. para Do I mudar get an extra a half a imagem. minute for that? Yes, you put me on. Rapidamente, qual seria o melhor? First mega event, I'd suggest that actually Primeiro mega changed evento a national que image. Because a national realmente image, like any mudou like a a stereotype, imagem is very, very nacional. difficult to change. E isso é uma coisa muito difícil de ser I mudada. haven't got time today, but I would Eu vou argue, and I argumentar can isso answer questions on it. pouco, eu vou responder algumas perguntas em In the questão case of disso. Germany, with Mas a no very caso da negative, Alemanha, houve poor national image abroad, uma imagem it's had a very bastante positive effect. negativa no exterior. Now, Para a Alemanha what em did they si do? houve Let's have a look, uma mudança I'll finish with para the uma imagem findings, if you bastante like. positiva. This is what they did. Look, this Isso is é o que if you, I mentioned this yesterday. Eu If you're going to mencionei make isso a cake, ontem. Se você vai you fazer need the bolo, right ingredients. você precisa And dos this is what the ingredientes Germans did. corretos. E foi First o of que all, os alemães they fizeram. had a Primeiramente, leveraging strategy. eles They tiveram thought uma about it estratégia de long term, alavancagem. Eles beforehand, pensaram pre-event. com muita What is it antecedência, we're going to do? What is it we pré-evento, want to get o out que of vai it? They didn't hope. sair, o que eles querem So de there's resultado leveraging, disso. and then Então, there's essa hope. questão, então, That's a first thing. alavancagem Second thing, e they tem a employed a number esperança. E of segundo lugar, long-term, eles carefully planned campaigns. One of which, utilizaram as soon as they campanhas a heard, longo the day prazo. they heard Em they longo were the prazo, hosts of the assim que eles souberam que 2006 eles World iam Cup, sediar they a sent Copa, Beckenbauer, eles who's one of mandaram the Beckenbauer, most respected que footballers in é the o world. They futebolista sent him mais to every respeitado no single mundo. Ele foi participating enviado a nation cada nação in the FIFA World Cup. participante He went to every single da one, had a high Copa. profile, Ele tinha profile alto reception where he went. perfil, Media ele followed estava him sempre na very mídia, positive estava from day sempre one. envolvido That e was sempre relentless. isso foi That uma sort coisa of, incansável, marketing foi uma campaign, if campanha you de like. marketing, The other one, vamos dizer a assim, fan-centered e approach. também uma They didn't see abordagem fans as a problem. uma abordagem que estava centrada didn't see fans as nos a problem, torcedores. but Eles they não sat down and encararam said, os torcedores como um "This problema, has got mas to be, you know, eles if you were a viram, fan, what bom, would se you você like? fosse um torcedor, o que How would você you design these gostaria? Como games?" que você And that planejaria led, esses to jogos? these particular, you've seen E them, I'm isso sure, foi and I'm sure voltado you have para them in isso. E Brazil, eu you've sei got que the weather for vocês it. em These huge no Brasil, vocês têm um viewing clima para isso. Eles areas. têm áreas And over 20 enormes million para people, visualizar esses took jogos, part para in these assistir public esses jogos e viewing areas envolver in, essas Germany. pessoas It was, and it nessas helped áreas create this para assistirem carnival os type jogos. atmosphere that led Sempre to tinha the essa atmosfera de this, the feel-good carnaval, factor. de And all the people I interviewed, festa. all the people that were E outras involved in pessoas que the estavam 2006 envolvidas World Cup também na referred to Copa de this. 2006, This elas atmosphere, acabaram this carnivalesque fazendo atmosphere referência a that isso, broke essa, down barriers. They essa were, I was atmosfera que eating foi dinner with an criada. Italian, Então, challenged Germans, os French, and all italianos, these os countries, they've got alemães e os particular franceses que histories. And they don't têm histórias like bastante each other that particulares, much. eles não gostam uns Polish, dos outros. Lots of history there, Poloneses, but, então all estavam sitting lá, outside, todos estavam sentados lado a celebrating lado together. e celebrando juntos. Então houve realmente uma união dessas pessoas. I
I'm not going to tell you, but I've told you about this. Eu já falei sobre isso. Uma das coisas que eu quero falar para você é um aumento no turismo. Na verdade, nem sempre... I've only got a minute, so I'm not going to tell you eu about só that. tenho minuto, mas some indices of success eu tenho over time. alguns índices de sucesso has da imagem nacional que melhorou massivamente para a Alemanha. And this is interesting about sports mega events. E isso é interessante para os mega eventos esportivos. Isso melhorou antes do evento, né? E foi muito interessante. So, sum up. Então, para resumir, and think about lessons learned. What pensando nas lições que foram aprendidas e o que eles fizeram de correto. First thing they did, as I said, que eles was fizeram sat down que eles sentaram and planned pre-event, long term. And this is something we, antecedência muito grande. Sports mega events or elite sports success. I know it's not football necessarily, but if you like for the não futebol 2016 necessariamente, mas as Olimpíadas. It's not long to go. Elas já estão logo aí. Então você precisa realmente trabalhar um pouco. A Ana Moser sabe do que eu estou falando. Nós precisamos de um período de 8 a 10 anos antes para ter um sucesso. Então, a abordagem dos torcedores, os torcedores não são um problema, na verdade, eles não foram encarados como um problema, mas como um benefício. E também uma mensagem final esses eventos os mega eventos esportivos que tiveram um impacto, eles têm aqueles que têm um melhor impacto aqueles que estabeleceram estratégias de alavancagem específica. Bom, aqui está a minha apresentação, muito obrigado. Bom dia a todos. Good morning, everyone. Eu estou aqui representando a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, embora essa seja a minha casa de origem, seja porque eu nasci em São Paulo, seja porque sou professor da Unesp, do Departamento de Educação Física de Rio Claro. Eu queria apontar que o Secretário Nacional de Esporte de Alto Rendimento está numa reunião no Rio de Janeiro, em função dos compromissos dos Estados Unidos para a organização dos Jogos Olímpicos no Brasil. Eu trouxe uma apresentação que eu vou tentar compactar em 15 minutos, ela tem muitas fotos, as fotos eu vou passar elas meio aceleradas para poder, mas as fotos são importantes, mas também vou mais apresentar dados empíricos sobre o PAN e algumas análises em cima disso, ok? A realização dos Jogos Pan-Americanos no Rio de Janeiro 2007 vincula-se ao Brasil ter se candidatado aos Jogos Olímpicos recentemente após a redemocratização do Brasil, com a candidatura de Brasília 2000, entre parênteses, o ano da sua candidatura, feita no governo Collor, a Rio 2004, feita no governo Fernando Henrique Cardoso, e a Rio 2012, feita no primeiro governo Lula da Silva. Embaixo, a candidatura vitoriosa do segundo governo Lula da Silva. Os Jogos Pan-Americanos, como vocês podem perceber, ele se situa entre as três candidaturas sem sucesso e a candidatura vitoriosa. Desse quadro, destaco ainda que em 2003, quando a candidatura Rio 2012, nós aqui em São Paulo, com o apoio da reitoria da Unesp na época, fizemos a candidatura de São Paulo na fase nacional da disputa, com apoio à então secretária de esportes, hoje vice-prefeita de São Paulo, que o Rogério Sampaio aqui representa, a Nádia campeão. Nós fizemos a candidatura de São Paulo, disputando com o Rio de Janeiro, mas o Rio foi escolhido pelos presidentes das confederações esportivas brasileiras e o Rio foi candidato. Nessas três vezes, o Brasil ficou em último lugar em todas as candidaturas. Nesta aqui ficamos em primeiro. Como é que saímos do último para o primeiro? Essa é a questão. Bom, quais foram os mega eventos esportivos recentemente realizados no Brasil? Em 2002, realizamos os Jogos Sul-Americanos aqui em São Paulo. O Américo, que é meu professor que me substitui em Rio Claro, ele foi estagiário nessa época nos Jogos Sul-Americanos. 2006, os Jogos Internacionais de Polícia e Bombeiros também aqui em São Paulo. 2007, os Jogos Pan-Americanos e Pan-Americanos. 2008, os Jogos dos Países
países de língua portuguesa. 2011, Jogos Mundiais Militares. E agora temos a Copa das Confederações, a Ginasiad, a Copa do Mundo e os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O que é que mudou? Então, vou falar um pouco sobre o PAN. O grande investimento do governo federal começou a partir de 2006. Ele teve esse tamanho, 34 esportes, divididos em 44 modalidades. O PAN tem mais esportes que os Jogos Olímpicos, tem esportes que são pan-americanos. Eu estou falando um pouco rápido para poder garantir o tempo. Estou dando trabalho para os tradutores. Yes, you're giving us some hard time for the translators here. E o Parapan, 10 modalidades. Aqui é o tiro com arco na área federal de Deodoro. E aqui é o voleibol sentado no Rio Centro, uma área municipal. O PAN teve 29 locais de competição, 20 treinamentos, 17 de apoio. E o Parapan, 6 de competição, 17 de apoio. Ele cobriu todo a área do município do Rio de Janeiro, Galeão, Santos Dumont, Bom, um dado muito importante é que a realização dos Jogos Pan-Americanos foi feita em parceria de 4 entes executivos. O próprio comitê organizador dos Jogos Pan-Americanos, CORRIO, que foi criado a partir do Comitê Olímpico Brasileiro, uma entidade de direito privado sem fins lucrativos, a Secretaria dos Jogos Pan-Americanos do Ministério do Esporte, do Governo Federal, a Secretaria de Esporte e Turismo do Governo Estadual e a Secretaria Rio 2016, Secretaria de Esportes do Rio, da Prefeitura da cidade do Rio. O governo federal criou uma secretaria específica para fazer os Jogos Pan-Americanos. A secretaria que começou a cuidar dos Jogos Pan-Americanos foi inicialmente a Secretaria Nacional de Esporte de Alto Rendimento, quando o André Arantes, que está sentado ali atrás, era o secretário nacional de esporte de alto rendimento. O governo federal avaliou que havia necessidade de um órgão específico e foi criada uma secretaria específica, a CEPAM, da qual eu, a Claudete, trabalhamos vinculados a ela. Bom, foram construídos 3 novos complexos esportivos e modernizadas 3 instalações. Aqui é o Parque Maria Lenk, aqui é a área de hipismo na Escola de Equitação do Exército, aqui é o Engenhão. Esse aqui é o Centro Nacional de Tiro. Quem conhece o Rio de Janeiro, aqui está vindo a Brasil, aqui é a área de tiro precisão, aqui é a área de tiro prato, as pedanas. Fica ao lado da Brasil, aqui sentido São Paulo, aqui sentido Rio. Essa aqui é uma área de treinamento do Exército. Essa instalação, ela hoje é muito utilizada pelo Exército e quem foi para Pequim disse que tinha um nível superior ao Centro Nacional de Tiro de Pequim, pelo investimento que nós fizemos. Aqui é a área de cross-country, do concurso completo de equitação, o CCE do hipismo. Aqui é a arena de hóquei sobre a grama. Os 2 primeiros campos, o Brasil não tinha nem Confederação Brasileira de Hóquei sobre a Grama antes dos Jogos Pan-Americanos. E eles foram preparados na área militar de Deodoro. Aqui, para vocês verem o tamanho, 2 ônibus executivos. O campo é sintético, é um carpete enorme. Aqui a arena é construída pela Prefeitura do Rio, é uma casa de shows hoje. Aqui você vê o basquete, a ginástica artística, a arena hoje HSBC, aqui é o Maria Lenk. Para vocês terem uma ideia do tamanho, toda essa parte aqui abre. E esses caminhões aqui não são de brinquedo. Parecem brinquedinhos. Aqui, o Parque Aquático Maria Lenk era o estado da arte na época. Todos os eventos mundiais acontecidos nessa época, os Jogos Mundiais Militares na Índia, era um parque idêntico a esse. Esse era o estado da arte. Aqui, o Engenhão, construído pela Prefeitura, nesse terreno que foi doado pelo governo do estado do Rio à Prefeitura para ser um centro de treinamento esportivo. O então prefeito resolveu fazer o Engenhão aí. Aqui uma nota dissonante que nós já apontamos quando da realização do PAN. Isso foi uma coisa terrível, isso aqui é a área de beisebol e softball, foi destruída por um vendaval que teve durante o PAN, em plenos Jogos Pan-Americanos, e a gente apontou, isso não pode acontecer, não era uma responsabilidade do governo federal, mas isso aconteceu. Aqui é o Centro de Convenções, o espaço do Rio Centro, é menor que o EMB, mas é como o EMB, é o que o EMB faz, que recebeu várias modalidades. Aqui a arena do tênis de campo no Clube Marapendi de tênis na Barra, que já recebeu a Taça Davis. Aqui a arena de voleibol de areia, na praia de Copacabana, que é o reduto dos esportes de praia no Rio de Janeiro.
Aqui é o Maracanã, o que recebeu o futebol e as cerimônias, o Maracanãzinho que recebeu o voleibol e o Júlio Delamarre que recebeu o polo aquático. Para quem não é do Brasil, aqui era a casa da família real, na Quinta da Boa Vista. Bom, os Jogos Pan-Americanos envolveram diretamente 80 mil pessoas em sua realização. Aqui, por exemplo, a Força Nacional de Segurança atuando. Eles compraram, em função dos Jogos, nós compramos 36 mil novos equipamentos esportivos. Tá? Essa aqui é a própria Yanni Marques, medalha de bronze nos últimos Jogos Olímpicos, saltando no pentatlo moderno, na arena de hipismo. Depois dos Jogos Pan-Americanos, nenhuma confederação esportiva brasileira pode dizer que não tem equipamento esportivo moderno em altura. Esse era um chororô de todas as confederações. Hoje, da canoagem ao hipismo, ao tiro, todos os equipamentos esportivos são up-to-date, do que há de mais moderno para a realização do esporte e rendimento. Também, depois eu falo do Bolsa Atleta. Isso aqui é um exemplo do refeitório da Vila Pan-Americana, o refeitório da Vila. Quem foi para os Jogos Olímpicos de Atenas disse que a nossa Vila Pan-Americana tinha uma qualidade superior aos Jogos Olímpicos de Atenas. Esse aqui é um exemplo de como era a checagem de segurança para entrar no Maracanã. Isso é importante porque a presença da Força Nacional de Segurança foi o embrião das 30 UPPs que hoje existem no Rio de Janeiro. Se o projeto de UPP foi aplicado no Rio de Janeiro, é porque nós vamos sediar os mega-eventos, principalmente, não só, mas principalmente no Rio. Isso começou a partir do Pan-Americano, é um dos legados do PAN. Essa aqui é a nossa sala de controle dos Jogos Pan-Americanos. A central de... Haviam duas salas dessa. Uma sala que cuidava de controlar o controle. Isto é, toda a área de TI estava nela, para garantir que não houvesse nenhuma falha do ponto de vista TI. E outra sala era a sala de comando e controle. Do ponto de vista das instalações esportivas, qual é o uso pós-PAN? O equipamento privado, o Marapendi, que recebeu tênis, continua sendo um clube de tênis e recebeu a Copa Davis. As áreas federais, hipismo, tiro, pentatlo moderno, hóquei sobre a grama e a Arena de Copacabana, a praia federal, para quem não sabe, ela continua sendo muito utilizada pelo Exército Brasileiro e pelas confederações esportivas. Infelizmente, a mídia só acaba mostrando aquilo que tem algum tipo de baixo uso, algum tipo de problema. Mas nós já recebemos, por exemplo, nós recebemos todo ano o equivalente à Fórmula 1 do tiro, que é a etapa da Copa do Mundo de Tiro que passa por Deodoro. Não sai na imprensa. A gente recebe o Campeonato Mundial de Pentatlo Moderno Deodoro. A gente, no Hóquei sobre a Grama, a gente não recebeu nenhum campeonato mundial, só sul-americanos. E a seleção brasileira treina lá, afinal são os únicos campos que existem no Brasil. Bom, no hipismo, além de ser uma área de treinamento do Exército, a Confederação Brasileira treina lá, e o Atina Onassis será realizado em Deodoro, no Centro Nacional de Hipismo. Ou seja, o uso é muito grande em termos de esporte de alto rendimento. Tem iniciação equestre aqui também, não tem iniciação ao tiro por razões óbvias. A área estadual, o estádio de remo da Lagoa, continua sendo usado pelos clubes da Lagoa, quem conhece o Rio de Janeiro que está sempre em uso. O Júlio Delamarre foi usado para o polo aquático, continuou sendo utilizado para natação após o PAN, e o Maracanã para o futebol. Essas instalações foram de responsabilidade municipal. A Arena da Barra, que recebeu o basquete e a ginástica, foi depois uma concessão HSBC. O Rio Centro continuou como um centro de convenções, com uma concessão à empresa LG. O Engenhão, uma concessão ao Botafogo Futebol de Regatas. O Parque Aquático Maria Lenk, concessão ao COB. O velódromo era utilizado pela Confederação Brasileira de Ciclismo. E o campo do Miesma, um equipamento comunitário. Eu acho que nas perguntas depois eu vou acabar discutindo outros aspectos. Mas eu queria apontar que esses foram os usos e essas eram os diferentes responsáveis pela destinação dos equipamentos. Ok? Como legado esportivo ainda, caminhando para o final, nós temos a modernização do Laboratório de Controle de Dopagem, Instituto de Química da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que, por estar no Rio de Janeiro, é a universidade mais beneficiada com os Jogos Olímpicos. Todo o Instituto de Química está sendo reformado em função da necessidade de controle de dopagem. A criação da Agência Brasileira
Oficina de Controle de Dopagem, vinculada ao Ministério do Esporte, como legado de segurança, a aquisição de quase 1.500 novos veículos, 24 aeronaves, quase 11.000 armas, 18.000 rádios, e como consequência, a pacificação de comunidades e a criação de 30 UPPs. Como legado de telecomunicações, foram instaladas 500 quilômetros de fibras óticas no Rio de Janeiro, em função de toda essa necessidade de comunicação para os jogos. Legado de transporte, não existia integração metrô-ônibus até a Barra. Aquele ônibus executivo que a gente pega na metrô Siqueira Campos para ir até a Barra, por incrível que pareça, não tinha antes dos Jogos Pan-Americanos. Pegar o ônibus comum, não havia integração. Legado habitacional, 1.440 novas unidades na Vila Pan-Americana. Legado de conhecimentos. Em função do PAN, inclusive financiado pelo governo federal e parceiros, houve uma série de eventos como esses, fóruns, do Fórum Olímpico e outros. Legado de imagem do Rio do país. O presidente da organização que detém os direitos do PAN disse que foram os melhores Jogos Pan-Americanos já realizados, o Mário Vasquez Rainha. E a melhoria do autoestima do carioca e do brasileiro. Quem é do Rio sabe como estava o Rio de Janeiro antes dos Jogos Pan-Americanos, sabe o desgoverno que havia naquela cidade. Minhas amigas do Comitê Olímpico da Rio 2016 estão aqui e sabem como que era o Rio de Janeiro antes do PAN 2017. Bom, legado de emoções. O revezamento da tocha, que não precisava, mas a gente fez isso para tornar o PAN do Brasil, passou por 51 municípios, incluindo os capitais e cidades turísticas. Nós ficamos em terceiro lugar nos Jogos Pan-Americanos e em primeiro lugar nos Jogos Pan-Americanos, pela primeira vez. Tá? E aqui algumas fotos. A Yane Marques saltando nos Jogos Mundiais Militares, que aconteceram depois dos Jogos Pan-Americanos, em Deodoro. Aqui, o tiro, ainda no pentatlo moderno dos Jogos Mundiais Militares. A Yane atira melhor que os homens, inclusive. Aqui, a natação, no pentatlo moderno. Isso tudo são instalações de Deodoro. Aqui, a arena de hipismo, num treinamento. Aqui, também, saltos após os Jogos Pan-Americanos. Aqui, o Doda e o pai, no dia que a gente foi acertar a realização do Arte Não Nasces no Rio de Janeiro, no Centro de Hipismo. Então, eu queria concluir aqui, eu tenho mais slides, mas que eu usarei em função das perguntas. Eu queria apontar o seguinte, embora seja difícil lidar, a mídia muitas vezes passa assim, não precisamos aprender com os erros do PAN. Se o PAN tivesse tido erros assim, nós não teríamos trazido os Jogos Olímpicos para o Brasil. Mas, infelizmente, a mídia vai naquele equipamento esportivo que deu um problema, não naquele que é um sucesso. O sucesso não aparece. Não aparece. O envolvimento das universidades, o número de voluntários envolvidos, a utilização dos equipamentos esportivos não aparece. E nem a mídia claramente dá nome aos bois. Aonde houve a falha, fica uma coisa genérica. O mega evento não é uma coisa boa. O PAN não vai sair. Os estádios não vai estar prontos. A Copa não vai sair. Os Jogos Olímpicos não vão... Quem não ouviu isso até hoje? Quem não ouviu isso? E nós fizemos o PAN, vamos fazer a Copa, vamos fazer os Jogos Olímpicos. Muito obrigado. Agora vai falar para a gente a tenente-coronel da Polícia Militar de Santa Catarina e ex-gestora das ações sociais do programa Medalha de Ouro dos Jogos Pan-Americanos, Claudete Lemcu. Bom dia a todos e a todas, é um grande prazer estar aqui. E eu já estou nervosa antes mesmo de começar, por saber que eu só tenho 15 minutos. Mas vou fazer o possível para conseguir transmitir toda a experiência do Pan-Americano à frente dos projetos especiais em 15 minutos. Então, vamos lá. Bom, o legado dos Jogos Pan-Americanos, quando eu falo de legado social aqui, não seria no sentido de um legado social para as comunidades de maior vulnerabilidade social. Não aquele legado que afeta toda a sociedade, com as obras, enfim, mas pensando realmente nas comunidades carentes, né? Então, pela primeira vez no Brasil, se pensou na segurança dos Jogos Pan-Americanos, não a segurança daquela forma tradicional, mas sim fazer uma segurança que realmente envolvesse a forma tradicional de fazer segurança pública, mas também políticas e ações de inclusão social e prevenção à violência, enfatizando processos sociais.
E, para isso, até foi o que motivou que não fossem as Forças Armadas as responsáveis pela segurança dos jogos, e sim o Ministério da Justiça, que cuidou dessa questão por ter feito essa proposta, essa mudança de estratégica na segurança. Então, com isso, houve uma série de envolvimentos, né, de estratégias de prevenção que abraçaram o enfrentamento à violência e à criminalidade na forma tradicional, no policiamento ostensivo, enfim. Então, foi desenhado toda essa proposta anteriormente para se chegar ao desenvolvimento da estratégia de segurança. Bom, então, com isso, ao meu ver, representou um grande marco, onde os eventos especiais, de um modo geral, os eventos esportivos, passou a ser uma oportunidade de mobilização social em prol de um bem comum. Pensar que, através de atividades esportivas, a inclusão social é mais acessível e palpável. Ou seja, se percebeu que, através desses grandes eventos, era mais fácil acessar a essas comunidades que, principalmente em termos de segurança pública, nós tínhamos muita dificuldade. Então, esse legado social em grandes eventos, ele é mais viável, é mais possível de se concretizar. Então, essa integração, governo federal, estadual, municipal, aproveitando, né, o potencial que oferece os jogos, tornou possível, então, a realização de uma convivência e de uma segurança no Rio de Janeiro. Né? Não foi necessário colocar tanques, né, de guerra, como em eventos anteriores ocorriam, e todo um reforço, um aparato policial, até isolando as comunidades carentes. Muito pelo contrário, não houve necessidade de nada disso, porque nós envolvemos as comunidades que cercavam os locais do Pan-Americano com um legado social. Bom, com isso, então, foi criado um projeto que se chamava Medalha de Ouro, que era Convivência e Segurança, e que ele era executado em parceria com o PNUD, que foi, então, esse projeto que eu acabei coordenando. A estrutura organizacional dos Pan-Americanos, ela é aqui prevista como na parte azul. O Brasil foi e apresentou o modelo de acrescentar, ali em laranja, o que era o Centro de Controle Operacional dos Programas Especiais. Então, de uma forma inédita, passou nessa estrutura, que sempre era utilizada em todos os países, a ter uma nova, que era justamente o desenvolvimento de políticas públicas nas comunidades de maior vulnerabilidade. Então, o Brasil inovou nessa questão e que também levou essa proposta para a Olimpíada quando da Defesa. Bom, o Centro de Controle Operacional, ele foi dividido em alguns projetos, que era dividido, os projetos que foram desenvolvidos. Brigada Socorrista, Guias Cívicos, Olimpíada Carioca, próprio monitoramento e avaliação, Polícia Comunitária, programas de atenção e proteção à criança, programa para as famílias, espaços urbanos seguros e os gestores de segurança pública de um modo geral. Bom, qual foi a articulação para a gente chegar nessas comunidades? Foram 116 comunidades envolvidas e 155 líderes comunitários capacitados. A maneira de fazer a gestão da aplicação desses projetos foi selecionar lideranças dentro das comunidades, onde elas passaram a ser o nosso elo de ligação, até pela dificuldade que nós tínhamos enquanto segurança acessar a essas comunidades, né? Então, em razão disso, elas foram de um valor imprescindível para nós, porque elas fizeram um papel de ligação com as suas comunidades. Bom, nesses locais, houve, então, a seleção de 155 líderes, onde eles foram capacitados num curso de mediação para que eles pudessem entender o projeto e também terem capacidade de ter este diálogo com as comunidades e conosco como elo de ligação. Os guias cívicos foram selecionados jovens da periferia, de 14 a 24 anos, oriundos orientados por normas de
conveniência, atuação proativa em campanhas temáticas, em lugares de jogos, pontos turísticos e de grande circulação. Bom, o total de guias cívicos foi de 10.500 jovens, todos tiveram 4 meses de curso, onde eles aprendiam principalmente questões ligadas ao turismo. Fizeram um curso de 4 meses de formação. Dos 10.500, 6.500 atuaram durante o PAN e o Pan-Americano nos locais dos eventos. Foi criada uma estrutura onde eles concorriam a uma escala e trabalhavam nos locais dos eventos. A Olimpíada Carioca foi uma competição esportiva com adolescentes, 14 a 17 anos, também selecionadas dessas 116 comunidades. Foi uma experiência muito interessante também, porque ela veio com uma proposta diferenciada, não foi uma Olimpíada comum, e sim se aproveitou a oportunidade da Olimpíada para se trabalhar com as normas de convivência. Então, foram selecionados monitores e preparados para trabalhar com esse novo olhar, onde, antes das atividades esportivas, era na realidade definido com os próprios participantes, as regras, o tempo do jogo, eram turmas mistas, homens, mulheres, então todo um diferencial. Eu confesso para vocês que muito mais me emocionou essa abertura, essa oportunidade que eles tiveram, aí nós temos foto da abertura, que da própria abertura do Pan-Americano, pela própria emoção que eles demonstraram durante a realização desses eventos, pela oportunidade que foi dada. Outro grande projeto foi Espaços Urbanos Seguros, onde se introduziu o conceito da importância da estética arquitetônica na segurança pública. Foi capacitado 1.030 jovens e adultos em técnicas de construção civil, 150 lideranças comunitárias no curso e gestão do desenho urbano, onde eles pudessem aprender a criar alternativas de convivência dentro das comunidades, aprenderem a gerenciar, a fazerem mutirão, enfim. O curso teve todo esse aspecto, não no sentido de só repassar o recurso para fazer os projetos, mas que eles aprendessem a buscar os próprios recursos. E, ao final, foram selecionados 30 projetos onde foram realmente feitas as adaptações nas comunidades de acordo com a proposta das comunidades. Brigada Socorrista envolveu 1.100 jovens. Foi um curso também que trouxe excelentes resultados. Eles atuaram durante o PAN e o Pan-Americano, junto ao bombeiro, né, e realmente teve um resultado muito grande, até num legado. Eles foram muito rapidamente empregados pela necessidade de brigadistas no mercado de trabalho. Então, foi um curso assim que trouxe realmente um resultado muito grande para os jovens que participaram, além de terem sido um grande auxílio para as forças, no caso o bombeiro, como efetivo, né, como realmente apoio ao que precisava ser feito durante os Jogos. No projeto também fazia parte gestores de políticas de segurança cidadã, onde foi desenvolvido vários cursos, inclusive envolvendo todo o Brasil, para que as polícias, de um modo geral, absorvessem esse conceito de segurança cidadã, que para nós era muito importante, né? E não visse a necessidade nesse país de apenas atuar de uma forma tradicional, e sim com esse novo conceito de segurança cidadã, incluindo estratégias e políticas públicas no desenvolvimento para a prevenção à criminalidade. Também teve a Polícia Comunitária, que foi também um grande reforço no país, a introdução desse novo conceito. Desenvolvemos também programas de atenção às famílias, onde foi usado um programa de prevenção às drogas na comunidade. Pela primeira vez, conseguimos acessar aos pais dessas comunidades, dando capacitação. Foi muito interessante. Tivemos núcleos de resolução pacífica de conflito dentro das comunidades. Inclusive, foi criado durante os próprios Jogos, núcleos nos locais, para que pudesse resolver os conflitos de uma outra forma, sem haver necessidade de deslocar para a delegacia.
capacitação para microcrédito, no sentido de estar dando apoio às comunidades. Programa de atenção à proteção às crianças. Foi selecionado vários projetos no Rio de Janeiro, onde foi entregue recursos e monitorados esses recursos para que fosse melhorada essa área de atuação. Foram realizados vários seminários. E a conclusão. O que eu posso dizer, né? Teve muitas mais coisas, mas que infelizmente o tempo está se esgotando. O que eu posso dizer dessa experiência com o Pan-Americano? Que as regras de convivência social sejam claras e trabalhadas permanentemente, especialmente com adolescentes e jovens. Que o espaço em que vive seja reconstituído em termos de organização estética, fundamental para que essas comunidades sintam a inclusão social. Enquanto realmente houver o abandono do Estado nesses locais, é impossível. Então, é importante realmente que eles tenham, se sentem, que a gente possa criar estrutura para que eles tenham o sentimento de pertencimento social. Que existam ações preventivas e se conheçam os procedimentos para situações de emergências e calamidades públicas nessas comunidades. Ou seja, que sejam preparados pessoas dentro dessas comunidades, adultos, jovens, tanto oportunizando para a inserção no mercado, mas também que eles tenham conhecimentos para, no caso de calamidade, estarem lá e já atuarem nesses locais que, na grande maioria, são de difíceis acessos para os órgãos de segurança. Que os profissionais de segurança pública sejam confiáveis e que sejam capacitados para atuar junto às comunidades de maior risco na ótica de segurança cidadã. Como o palestrante anterior falou, o grande legado foi realmente as APPs, que foi um resultado muito bom com os Jogos Pan-Americanos. Que as famílias das áreas de risco recebam apoio e orientação para educar seus filhos. Que o diálogo seja estratégia predominante para lidar com os conflitos próprios da convivência. Que haja alternativas de inserção no mercado de trabalho, especialmente para adolescentes e jovens. Tem que aproveitar esse clima de preparar realmente para que eles tenham condições de arrumar emprego. Aumenta muito a demanda, mas não tem a mão de obra qualificada. Que os programas de atendimento à população em situação de maior vulnerabilidade, especialmente crianças e adolescentes em situação de rua, atuem em rede. O que percebi no Rio de Janeiro durante a experiência, tem muitas boas ideias, excelentes trabalhos, mas não trabalham em rede. E com isso acaba dificultando a atuação. Bom, após o término do meu trabalho lá, eu acabei desenvolvendo algumas coisas que eu achei que, pela temática aqui, coloco à disposição de quem quiser. Desenvolvi o curso de mediação pacífica de conflitos escolar, porque no meu entendimento a escola seria um meio muito interessante de se trabalhar com a mediação, que fosse lá na origem, realmente se aprendessem os professores na escola, cada escola tivesse o seu núcleo de mediação, e também um curso de normas de convivência através do esporte, pela experiência da Olimpíada, onde os professores têm educação física, o esporte pelo esporte já é fundamental, mas que esses professores de educação física fossem capacitados para poderem orientar os alunos na cidadania, sabe, na sua autoestima, né? Então, com isso também foi um trabalho que eu desenvolvi, e os gestores da paz social, por perceber que, de modo geral, as pessoas que lidam com recurso público, prefeituras municipais, de modo geral, não têm o conceito de segurança cidadã, não têm o conceito voltado para as demandas sociais, principalmente para as comunidades de maior vulnerabilidade. Então, muitas vezes os recursos são gastos com obras e com projetos que não trazem resultado efetivo. Então, por isso a necessidade da realização desse curso. Gente, assim, muito obrigada pela oportunidade. A Cristina acabou me fazendo retornar, né, a boas lembranças, a excelentes lembranças. Foi uma experiência que eu confesso, uma experiência de vida sensacional, cresci muito enquanto pessoa, e só tenho a agradecer pelas pessoas que na época confiaram no meu trabalho, me oportunizaram, e estou à disposição de todos vocês para for necessário. Muito obrigada. Obrigada, Claudete. Nós gostaríamos de chamar como mediador deste painel o professor David Kirk, da Universidade de Bedfordshire.
to the three speakers. Obrigado aos três palestrantes. Do we have any written questions? Temos alguma pergunta escrita? If you have a written question, se tivermos então uma pergunta escrita, it has to be in English, of course. Tem que ser em inglês, obviamente. Right. Ok, muito bem. Well, this question is actually for José Roberto Gnecco. É para José Roberto Gnecco. I would like to know your opinion about the geographical positioning of some sport. Posição geográfica. Perdão, vamos lá, novamente. I'm sorry. Gostaria de saber a sua opinião sobre o posicionamento geográfico de alguns equipamentos esportivos, como o Maria Lenk e o HSBC Arena, já que o local da construção claramente diminuiu o potencial de legado deles, devido à distância deles dos principais locais da cidade. Esses equipamentos reduziram a possibilidade de uso por parte da população pela dificuldade de acesso. Primeira pergunta. Acho que o Brasil tem uma peculiaridade quando faz qualquer ação governamental, mesmo privada, que é diferente do Reino Unido e da China, que foram países que sediaram os Jogos Olímpicos antes. A China e o Reino Unido são estados unitários, de perfil politicamente comunista, de perfil economicamente capitalista. O Brasil é um Estado federativo. Então, existem competências que são do governo federal, outras são do estadual e outras do municipal. Quem está aqui envolvido aqui com a administração pública, com certeza o reitor sabe dessa dificuldade. Tem coisas que a gente só consegue resolver com a prefeitura, outras só com o governo do estado, outras só com o governo federal. Isso é bom, isso é ruim. Então, isso ajuda a democracia. Os equipamentos, eles foram escolhidos pelo Comitê Olímpico Brasileiro e a Prefeitura do Rio há quase 10 anos atrás, depois da candidatura fracassada de Rio 2004, onde os equipamentos estavam todos localizados na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ok, um minuto. Na Federal do Rio de Janeiro. O fato que foram escolhidos na gestão do prefeito César Maia e as gestões seguintes, com os compromissos assumidos junto ao Comitê Olímpico Internacional, junto aos parceiros estadual, federal, municipal e privado, não é tão simples assim rediscutir a localização deles. O entendimento, acho que tem pessoas mais preparadas para responder essa pergunta, porque participam do Comitê Olímpico Brasileiro, o entendimento do Comitê Olímpico que é positivo o legado na Barra, o entendimento da Prefeitura também que é positivo você investir com esses equipamentos na Barra. Pode ser que seja um pouco difícil você garantir um pleno uso do perfil de comunidade que utilizaria tanto assim esses equipamentos, eles sendo na Barra. Essa é uma opinião pessoal minha, não é do governo federal. Eu fico imaginando que o trânsito que existe na Barra, a quantidade de veículos se deslocando para lá, levando crianças, adolescentes, jovens de outros lugares para irem treinar nesse equipamento. A não ser que seja um equipamento, um bunker, fechado em si mesmo, onde só treina quem está lá dentro. O que também não é o melhor legado possível. Eu não tenho dúvida nenhuma que os mega-eventos dos Jogos Olímpicos são bons para o Brasil. Mas talvez esteja um ou outro detalhe que realmente poderia ter sido melhor. Mas como eu falei, ele é fruto da correlação de forças entre o setor privado, a prefeitura, o Estado e a União. É diferente de um país como o governo central da China trocou 2 vezes o prefeito na preparação dos Jogos Olímpicos em Pequim. O governo do Reino Unido tem um papel predominante muito forte e existiu até umas diferenças na realização dos Jogos Olímpicos em Londres em relação a outros Jogos Olímpicos em função das preocupações que o primeiro-ministro tinha com a segurança dos Jogos e com outros aspectos. Então, eu queria destacar aqui que eu acho que merece novos estudos, sim, e que a gente aponta que tem o melhor resultado possível, mas há uma discussão a respeito. Eu tenho mais 2 perguntas para você mesmo, José Roberto. No caso, a pergunta da mesma pessoa, do Carlos Augusto, além disso... Okay, sorry, can I just... Um minuto, por favor. So, do we have any other questions? Será que temos qualquer outra pergunta para qualquer outro palestrante? Algum outro palestrante que gostaria? Porque nós temos apenas 5 minutos para perguntas. Nenhuma outra pergunta para os outros palestrantes. Ok. Muito bem.
Então você tem 5 minutos para responder essas duas perguntas. Além disso, porque o governo e o Comitê Rio 2016 insistem na Zona Oeste, mesmo a área central da cidade sendo revitalizada e possuindo maior acesso para sua utilização por atletas e a sociedade civil como um todo. Resources for use by athletes. E a outra pergunta é: quantos dos equipamentos construídos para o Pan-Americano serão utilizados nos Jogos Olímpicos? Quantas unidades da Vila Pan ou porcentagem está ocupada? Ressalto que o PAN foi realizado após 3 candidaturas para as Olimpíadas, com a intenção de uma quarta. Bom, são 56% dos equipamentos dos Jogos Olímpicos já foram construídos para os Jogos Pan-Americanos. Eu não vou saber o número absoluto aqui, mas o número relativo. São 56%, 20% são instalações temporárias e os outros cerca de 20, 30% são novas construções. É o Parque Radical em Deodoro, que vai abrigar o bicicross, a canoagem, o slalom e o ciclismo BMX e o BMX. E o mountain bike. Vai ser mais a próxima comunidade, em Deodoro. E também algumas novas instalações no Parque Esportivo da Barra. No centro do Rio de Janeiro, nós temos a revitalização ao redor do Maracanã, ao redor do Engenhão e a região portuária do Rio de Janeiro. Essa foi a opção escolhida pelos aqueles que fizeram o projeto inicial dos Jogos Olímpicos, depois da candidatura que não deu certo, com a sede na UFRJ. Eu sabia que as questões, que a minha apresentação poderia gerar mais polêmica, embora muito importante a contribuição dos senhores, mas eu sei que ia ser mais polêmica, eu trago o dado empírico e o dado do que está acontecendo e coloco o dedo na ferida. Nós temos problemas e temos acertos. A mídia só mostra problemas, mas nós temos muitos acertos também. Eu queria apontar que essa realização dos Jogos Olímpicos, ela resgatou uma primazia e um papel do Rio de Janeiro que estava abandonado desde que o Rio de Janeiro deixou ser a capital do Brasil. Juscelino pensou Brasília, mas não pensou o que aconteceu com o Rio de Janeiro depois. E a quantidade de balas perdidas que havia no Rio de Janeiro demonstra o desgoverno que havia no Rio de Janeiro anteriormente. Após os Jogos Pan-Americanos, após a sequência de mega-eventos que lá acontecem, deu condição do poder público municipal e estadual ter o controle sobre a cidade. Isso foi garantido graças ao esporte. Isso foi garantido graças aos mega-eventos esportivos que acontecem no Rio de Janeiro. Eu acho que a gente podia comparar dois grandes exemplos. Acho que a questão assim, tem legado ou não tem legado um mega-evento? Quem faz o legado somos nós. Se a gente olhar um exemplo bem sucedido de não legado, é olhar Atlanta 96. Atlanta 96 chegaram como derrubar o estádio de alvenaria de tijolos da cerimônia de abertura e fazer um estacionamento. Eu uso em aula com meus alunos a foto. Durante os Jogos Olímpicos, após os Jogos Olímpicos. É um estacionamento do time de beisebol local de Atlanta. Um bom exemplo de legado, porque eles pensaram o legado antes de pensar os jogos. É Barcelona, claro, como todo mundo fala. É Barcelona que se candidatou aos Jogos Olímpicos, não porque queria os Jogos Olímpicos. Nós precisamos de recursos para fazer todas as obras que nós queremos fazer nas nossas cidades. O Rio de Janeiro, eu acho que tem os dois vieses. Tem o aspecto da paixão pelo esporte, do interesse pelo esporte, da vontade do Comitê Olímpico Brasileiro em trazer o esporte, trazer os Jogos Olímpicos no Brasil, e a vontade dos poderes públicos local, municipal, estadual, de revitalizar a cidade e o apoio do governo federal. Os jogos têm que ser bons para o esporte, têm que ser bons para a cidade. Um dos motivos que os Estados Unidos foi a primeira país com Obama presente a perder a escolha dos Jogos Olímpicos em Copenhague, com 16 votos somente, foi porque, do ponto de vista esportivo, foi um desastre a realização dos Jogos Olímpicos. Sempre teve problema, ou corrupção, ou depois no Brasil, ou corrupção, ou falta de legado dos Jogos Olímpicos, ou porque não deram devido cuidado, ou ficou estouro no orçamento, sempre teve problema. Os Jogos Olímpicos dos Estados Unidos sempre prejudicou o evento do ponto de vista esportivo. E nós ganhamos ainda da Espanha, de Madrid, com o rei presente, de Tóquio, primeiro-ministro presente, porque o nosso projeto, ele tinha essa história que a Claudete bem mostrou aqui, que eu também apresentei aqui, que foi um aprendizado a partir das realizações anteriores de outros mega-eventos esportivos. Nós estudamos todos os casos, caminhando para a conclusão.
E porque houve a conciliação possível dentro da realidade política do país entre Prefeitura, Estado, União e setor privado. Todo esse trabalho que a Claudete fez com as comunidades, a quantidade de reuniões que a gente teve entre Prefeitura, Estado e União para conciliar interesses distintos, a criação do primeiro consórcio interfederativo do Brasil, que foi a Autoridade Pública Olímpica, é fruto dessa preparação dos Jogos Olímpicos. Muito obrigado pela atenção. Thank you for the attention. Thank you. Could I ask you to join me in thanking the three speakers for para very vocês interesting talks? agradecimento especial para os 3 palestrantes. Muito obrigado.